Olá, hoje é quinta-feira, 3 de dezembro de 2020. Eu sou Felipe Feminen e este é o boletim de notícias da DW Brasil, transmitido diretamente da Alemanha. Confira nesta edição. A Alemanha decide estender lockdown parcial até 10 de janeiro. Estados Unidos batem recorde de mortes diárias e hospitalizações simultâneas por Covid-19. Ministro da Saúde afirma que Brasil tem no máximo 3 opções de vacina. A Alemanha decidiu estender o lockdown parcial em vigor no país até pelo menos 10 de janeiro. A decisão foi comunicada pela chanceler federal alemã Angela Merkel após reunião com os líderes estaduais na quarta-feira. As medidas restritivas foram reimpostas em 2 de novembro e deveriam durar inicialmente 4 semanas. No final de novembro, foram prorrogadas e endurecidas até 20 de dezembro. Agora, outras 3 semanas foram adicionadas. As normas incluem o fechamento de restaurantes, bares, academias, cinemas e áreas de lazer. O comércio pode seguir aberto, mas com limites restritos no número de clientes. As escolas também seguem abertas e os cidadãos não foram obrigados a ficar em casa, mas encontros privados estão limitados a 5 pessoas de até 2 residências. As autoridades alemãs visam reduzir o ritmo de contágios pelo novo coronavírus. A meta é que os casos novos não ultrapassem uma média de 50 por grupo de 100 mil habitantes em 7 dias. Atualmente, essa média está em cerca de 135 casos por 100 mil habitantes. Na quarta-feira, o Instituto Robert Koch, a agência governamental de controle e prevenção de doenças infecciosas, reportou 487 mortes por Covid-19 em 24 horas, um recorde no país. Nesta quinta-feira, foram registradas mais 479 mortes em um dia, além de pouco mais de 22 mil novos casos. Os Estados Unidos chegaram a 100 mil pessoas hospitalizadas simultaneamente por Covid-19, um recorde desde o início da pandemia. O país também estabeleceu um novo recorde no número de mortes diárias. Foram pouco mais de 2.700 mortes nas últimas 24 horas. Os Estados Unidos estão próximos de atingir a marca de 14 milhões de contágios e 274 mil mortes ligadas ao novo coronavírus. Em ambas as contagens, o país lidera a lista mundial em números absolutos. O chefe dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos afirmou na quarta-feira que os próximos 3 meses serão os momentos mais difíceis da história da saúde pública do país. O presidente eleito, Joe Biden, alertou para o inverno sombrio e afirmou que haverá mais 250 mil mortes até janeiro, uma previsão muito acima das feitas por especialistas. Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças prevêem um acumulado de cerca de 310 mil mortes até o fim de dezembro, um número que deve ser ultrapassado com sobras se mantido até o fim do ano o ritmo atual de cerca de 2 mil mortes diárias. O Brasil tem no máximo 3 opções de vacinas contra a Covid-19, afirmou na quarta-feira o ministro da Saúde. Segundo Eduardo Pazuello, apenas 3 farmacêuticas atendem às necessidades do Brasil em termos de cronograma e quantidade suficiente de doses. Pazuello afirmou ainda que 15 milhões de doses da vacina desenvolvida pela AstraZeneca devem chegar ao Brasil entre janeiro e fevereiro. As doses fazem parte do lote de 100 milhões de unidades compradas pelo governo federal num acordo com a Fundação Oswaldo Cruz. A meta é que o Brasil receba as 100 milhões de doses até o fim do primeiro semestre de 2021. No restante do ano, já com a tecnologia transferida, a expectativa é de que a Fundação Oswaldo Cruz consiga produzir outras 160 milhões de doses. Até o momento, o governo federal firmou acordos para a compra de quase 143 milhões de doses. Pazuello também reiterou que, se depender do governo federal, a população não será obrigada a se imunizar contra o coronavírus. Mas o governo terá que esperar a posição do STF, que vai julgar a partir do dia 11 2 ações que tratam da obrigatoriedade da vacinação. Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou oficialmente 698 mortes ligadas à Covid-19 e pouco menos de 50 mil novos casos. Com os novos números, o total de infectados ultrapassou a marca de 6 milhões e 400 mil,
enquanto o total de óbitos se aproxima da marca de 175 mil. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, ordenou para a próxima semana o início de uma vacinação em massa contra a Covid-19. A vacinação voluntária deve começar por médicos e professores e será gratuita. O governo russo declarou que o país dispõe de potencial para iniciar a vacinação em grande escala já em dezembro. Ao apresentar a vacina russa Sputnik às Nações Unidas, o ministro russo da Saúde disse que mais de 100 mil pessoas já foram vacinadas contra a Covid-19 na Rússia. A vacina Sputnik é produzida pelo Instituto Gamaleya e foi aprovado pelo Ministério da Saúde da Rússia em 11 de agosto, antes mesmo de terem sido feitos os testes da terceira fase, que estão agora em andamento. Autoridades russas disseram que a vacina tem eficácia de 92%. Putin afirmou que o país terá produzido 2 milhões de doses da vacina Sputnik nos próximos dias. A Rússia registrou cerca de 2 milhões e 300 mil casos de infecção e é o quarto país mais atingido pela pandemia, atrás de Estados Unidos, Índia e Brasil. O país contabilizou ainda cerca de 41 mil mortes ligadas à Covid-19. Mais informações você confere à tarde, na segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil.